Minha sogra disse a todos que eu prendi o filho dela com uma filha. Então, ela viu as fotos recentes da minha filha e desabou chorando, implorando por outra chance. A mãe dele tinha outras ideias sobre nosso relacionamento desde o início. Ela achava que Arlo podia conseguir coisa melhor. Ela achava que eu não era bonita o suficiente, ou bem-sucedida o suficiente, ou boa o suficiente para o seu filho perfeito. Ela sorria para mim durante os jantares em família, mas eu podia senti-la julgando tudo o que eu dizia e fazia. Ela fazia comentários sobre meu trabalho não pagar bem o suficiente. Ela fazia comentários sobre meu apartamento ser pequeno demais. Ela fazia comentários sobre minha família não ser tão estabelecida quanto a deles. Ela nunca disse nada diretamente insultuoso, mas a mensagem era clara. Eu estava abaixo do nível do filho dela, e ela estava esperando que ele percebesse isso. Arlo me defendia sempre que notava o comportamento de sua mãe. Ele dizia a ela que eu era o amor da vida dele, e que ela precisava aceitar isso. Ela pedia desculpas e prometia se esforçar mais. Então ela voltava a fazer alfinetadas sutis na próxima vez que a víamos. Aprendi a ignorar isso porque amava Arlo, e casar com ele significava lidar com a mãe dele. Achei que as coisas melhorariam depois do casamento, elas pioraram. Com 2 anos de casamento, engravidei. Arlo ficou emocionado. Ele chorou quando mostrei o teste positivo e imediatamente começou a planejar o quarto do bebê. Ele contou a todos que conhecia que seria pai. Ele estava genuinamente empolgado, de uma forma que me fez me apaixonar por ele tudo de novo. A reação de Patty foi diferente. Quando anunciamos a gravidez em um jantar de família, ela não sorriu. Ela não nos parabenizou. Ela apenas olhou para mim com olhos frios e perguntou de quanto tempo eu estava. Eu disse 8 semanas. Ela contou para trás nos dedos como se estivesse tentando me pegar em alguma coisa. Então ela disse que era um momento terrivelmente conveniente. Arlo perguntou o que ela queria dizer. Ela disse nada e mudou de assunto. Os comentários começaram depois daquele jantar. Patty começou a dizer aos membros da família que eu prendi o filho dela. Ela disse que eu engravidei de propósito para prendê-lo no casamento antes que ele pudesse mudar de ideia. Ela disse que mulheres como eu usavam bebês como apólices de seguro. Ela disse que Arlo era ingênuo demais para ver o que eu estava fazendo, e que alguém precisava abrir os olhos dele. Descobri porque a prima de Arlo mencionou isso durante um chá de bebê. Ela achou que eu já sabia o que Patty estava dizendo. Ela achou que Arlo tinha confrontado a mãe sobre isso. Ele não tinha, porque não sabia. A mãe dele teve o cuidado de espalhar suas mentiras apenas para pessoas que ela achava que não nos contariam. Contei tudo ao Arlo naquela noite. Ele ficou furioso, ligou para a mãe e exigiu uma explicação. Ela negou ter dito qualquer coisa negativa. Ela disse que a prima dele deve ter entendido mal. Ela disse que nunca me acusaria de algo tão terrível. Ela chorou por estar sendo atacada injustamente. E de alguma forma, Arlo acabou pedindo desculpas a ela pelo confronto. Nossa filha nasceu na primavera. Ela saiu a cara do Arlo. O mesmo nariz, o mesmo queixo, a mesma cor de olhos incomum que era de família dele. A mesma marca de nascença no ombro esquerdo que Arlo também tinha. Mas as enfermeiras comentaram o quanto ela se parecia com o pai. Os médicos brincaram que eu fiz todo o trabalho e ela saiu como gêmea dele. Todos que a viram disseram a mesma coisa. Todos, exceto Patty. Quando ela visitou o hospital, segurou nossa filha por menos de 1 minuto antes de devolvê-la. Ela disse que o bebê parecia pequeno. Ela disse que o bebê não se parecia em nada com Arlo quando era criança. Ela disse: às vezes, os bebês se parecem com um dos pais no início, mas isso muda à medida que crescem. Ela plantou sementes de dúvida em uma sala cheia de pessoas que podiam ver claramente a semelhança. Nos meses seguintes, Patty intensificou sua campanha. Ela disse a membros da família estendida que não tinha certeza se o bebê era realmente de Arlo. Ela sugeriu que eu poderia ter traído e passado o filho de outro homem como sendo do filho dela. Ela recomendou que Arlo fizesse um teste de paternidade antes de se apegar demais. Ela dizia essas coisas para tias, tios e primos, enquanto sorria para mim durante os jantares de domingo. Desta vez, Arlo ouviu sobre isso de vários parentes. Muitas pessoas relataram os mesmos comentários para que Patty pudesse negar. Quando ele a confrontou novamente, ela admitiu que tinha preocupações. Ela disse: uma mãe tem o direito de proteger seu filho. Ela disse que o bebê não se parecia com ele. Não importava o que os outros dissessem. Ela disse que se sentiria melhor se houvesse um teste para confirmar as coisas. Ela disse: se eu não tivesse nada a esconder, deveria acolher a chance de provar que ela estava errada. Arlo olhou para a mãe dele e depois para nossa filha, dormindo em meus braços. Nossa filha que tinha exatamente o rosto dele. Nossa filha que todos no mundo podiam ver que era filha dele. Ele disse à mãe que, se ela precisava de um teste para acreditar nele, então ela não confiava nele de jeito nenhum. Ele disse a ela que exigir provas quando a evidência estava dormindo bem na frente dela, mostrava que ela não queria ser provada como errada. Ela queria estar certa mais do que queria um relacionamento com sua neta. Ele disse a ela que, até que ela me pedisse desculpas sinceramente e parasse de espalhar mentiras, ela não seria bem-vinda em nossa casa. Patty disse que ele estava me escolhendo em vez da própria mãe. Arlo disse que estava escolhendo sua esposa e filha, em vez de alguém que não conseguia aceitá-las. Ela saiu furiosa, esperando que ele ligasse dentro de alguns dias e retirasse o que disse. Ele não ligou. Passaram-se semanas, depois meses. Desde que Arlo cortou relações com a mãe, a vida se acomodou em um ritmo confortável que parecia mais leve do que qualquer coisa que tínhamos vivido desde que engravidei. E Madigan começou a fazer pequenas coisas que faziam meu coração parecer grande demais para o peito. Ela agarrava os dedinhos dos pés e fazia sons de borbulhas que não eram bem risadas, mas chegavam perto. Arlo chegava do trabalho e ela chutava as pernas quando ouvia a voz dele. Passávamos as noites no chão com ela entre nós, observando-a descobrir as próprias mãos como se fossem as coisas mais incríveis do mundo. Ninguém questionava se ela era realmente filha dele. Ninguém espalhava mentiras sobre mim. Ninguém me fazia sentir que eu tinha que me provar cada vez que entrava em uma sala. Minha mãe veio em um sábado de manhã com sacolas de compras e aquele olhar determinado que ela tem quando decide cuidar de alguém. Ela fez o café da manhã enquanto eu alimentava Madigan, e depois me mandou para o banho enquanto ela limpava tudo. Quando voltei, ela estava com Madigan em um tapete fazendo tummy time e fazendo aqueles sons de incentivo que as avós fazem. Sentei-me ao lado delas e apenas observei por 1 minuto. Minha mãe olhou para mim e seu rosto suavizou daquela maneira que significava que ela estava prestes a perguntar algo que eu provavelmente não queria responder. Ela perguntou como eu realmente estava lidando com tudo. Não a resposta superficial que eu dava a todos os outros, mas a verdade. Algo no modo como ela disse:
tão gentil e compreensivo, simplesmente quebrou algo dentro de mim. Comecei a chorar ali mesmo, no chão da sala. E não foi um choro bonito. Foi do tipo em que seu rosto fica todo vermelho, seu nariz escorre e você não consegue recuperar o fôlego direito. Ela me puxou contra o ombro e me deixou soluçar enquanto Imogen chutava alegremente no tapete, completamente alheia ao fato de que sua mãe estava desmoronando a 1 metro de distância. Eu disse a ela que estava tão cansada de ser a vilã em uma história que não escrevi. Eu não fiz nada de errado, exceto me apaixonar por alguém cuja mãe me odiava. E de alguma forma eu me tornei a pessoa ruim. As pessoas ainda me olhavam de um jeito estranho em reuniões de família antes de pararmos de ir. As pessoas ainda sussurravam quando achavam que eu não podia ouvir. Pat tinha envenenado tantas pessoas contra mim com suas mentiras. E mesmo que Arlo a tivesse cortado, eu ainda sentia o estrago todos os dias. Minha mãe me segurou com mais força e disse que as mentiras de Pat diziam tudo sobre o caráter dela e nada sobre o meu. Ela disse que qualquer pessoa sensata poderia olhar para Imogen e ver que ela era filha de Arlo. Ela disse que as pessoas que escolheram acreditar em acusações em vez de evidências não valiam as minhas lágrimas. Ela disse que eu era uma boa mãe e uma boa esposa, e que o ciúme e os problemas de controle de Pat eram um problema dela para resolver, não fardo meu para carregar. Chorei mais forte porque precisava muito ouvir aquilo. Mais tarde naquela tarde, depois que minha mãe foi embora, o telefone de Arlo tocou. Era Fletcher, e eu podia ouvir a tensão na voz de Arlo quando ele atendeu. Ele ouviu por um longo tempo, com o maxilar ficando cada vez mais tenso a cada segundo. Quando desligou, parecia mais zangado do que eu ouvira em semanas. Fletcher ligou para avisar que Pat estava visitando os membros da família estendida. Ela não estava pedindo desculpas nem assumindo a responsabilidade pelo que disse sobre mim. Em vez disso, estava se posicionando como a vítima. Estava dizendo às pessoas o quanto estava magoada. Estava dizendo que estávamos mantendo sua única neta longe dela sem motivo algum. Estava chorando para tias e tios sobre como o filho havia escolhido a esposa em vez da própria mãe. Ela estava omitindo cada coisa que fez para causar essa situação. Ela andava de um lado para o outro na sala, com as mãos cerradas em punhos. Ele disse que a mãe dele ainda não entendia. Ela ainda achava que era a parte injustiçada. Ela passou meses me acusando de prendê-lo com um bebê. Meses sugerindo que eu tinha traído. Meses exigindo testes de paternidade quando nossa filha tinha exatamente o rosto dele. E agora queria simpatia porque ele finalmente havia estabelecido um limite. Observei-o andar e senti algo mudar no meu peito. Estivemos reagindo esse tempo todo, apenas respondendo ao que Pat fazia em seguida. Talvez fosse hora de sermos proativos. Eu disse que precisávamos controlar a narrativa antes que a mãe dele a distorcesse completamente. Arlo parou de andar e olhou para mim. Eu disse que deveríamos contar às pessoas exatamente o que aconteceu. Não a versão suavizada, não a versão educada, mas a verdade sobre o que a mãe dele disse e fez. Ele pensou por 1 minuto e depois assentiu. Pegou o telefone e abriu o chat do grupo da família. Passou 20 minutos digitando, com os polegares movendo-se rápido pela tela. Quando me mostrou o que tinha escrito, estava detalhado e claro. Ele explicou exatamente por que tínhamos estabelecido limites com a mãe dele. Listou as acusações que ela fez sobre eu tê-lo prendido. Detalhou as mentiras que ela espalhou sobre minha fidelidade. Descreveu a exigência dela por testes de paternidade, apesar da evidência óbvia. Deixou claro que esse afastamento era uma consequência direta das escolhas dela e de sua recusa em pedir desculpas sinceramente. Ele enviou a mensagem antes que qualquer um de nós pudesse hesitar. As respostas começaram a chegar em minutos. Alguns membros da família expressaram apoio e disseram que suspeitavam que Pat não estava contando toda a verdade. Outros enviaram mensagens dizendo que deveríamos perdoar a família, não importa o que fizessem. Alguns disseram que não tinham ideia de que as coisas estavam tão ruins. Então River respondeu e viu o rosto de Arlo ficar vermelho enquanto ele lia. O irmão dele disse que estávamos sendo dramáticos. Disse que Pat estava apenas preocupada. Disse que as mães têm o direito de proteger os filhos. Arlo respondeu rápido, os dedos batendo na tela com mais força do que o necessário. Ele disse que a mãe deles acusou a esposa de infidelidade e armadilha, não de preocupação. Disse que aquelas eram acusações sérias que prejudicaram minha reputação com todos que as ouviram. Disse que River minimizar o que aconteceu mostrava exatamente por que precisavam de distância de toda a família. A discussão continuou até que Arlo finalmente silenciou a conversa e jogou o telefone no sofá. 3 semanas depois, algo incrível aconteceu. Imogen começou a dormir a noite toda, não apenas uma vez, mas consistentemente, de 7 a 8 horas seguidas. Acordei uma manhã sentindo-me realmente descansada pela primeira vez desde que ela nasceu. Eu conseguia pensar com clareza novamente. Conseguia funcionar como uma pessoa normal. Senti como se estivesse voltando a ser eu mesma aos poucos. Levei-a para o check-up de 6 meses em uma manhã de quinta-feira. A pediatra a pesou, mediu e fez todos os exames padrão. Comentou sobre como Imogen estava alerta, como acompanhava o movimento com os olhos e respondia aos sons. Disse que Imogen estava saudável e se desenvolvendo perfeitamente. Senti uma onda de orgulho ali na sala de exames. Apesar de tudo com Pat, apesar do estresse, das mentiras e do drama familiar, minha filha estava prosperando. Eu estava fazendo algo certo. Na sala de espera, depois, eu estava arrumando a bolsa de fraldas e me preparando para sair quando alguém disse meu nome. Olhei para cima e vi uma das primas distantes de Arlo parada ali. Ela tinha um bebê conforto em uma das mãos e parecia que preferia estar em qualquer outro lugar. Ela me deu parabéns pelo bebê, mas não conseguia me olhar nos olhos. Seu olhar ficava desviando para o lado, para o chão, para o balcão da recepção. Percebi imediatamente o que estava acontecendo. Ela tinha ouvido a versão de Pat dos fatos e não sabia no que acreditar. Eu podia ver no modo como ela se mantinha afastada, no modo como mantinha a conversa superficial, no modo como não conseguia me encarar quando perguntou a idade de Imogen agora. Algo deu um estalo em mim ali mesmo naquela sala de espera. Eu cansei de me esconder. Cansei de sentir vergonha por mentiras que outra pessoa contou. Peguei meu telefone e abri a galeria de fotos. Aproximei-me dela e estendi o telefone, mostrando fotos recentes de Imogen. A prima olhou para a tela e seu rosto inteiro mudou. Seus olhos se arregalaram. Sua boca se abriu levemente. Ela olhou da foto para Imogen em meus braços e de volta para a foto. Disse que não tinha percebido o quanto a bebê se parecia com Arlo. Pediu desculpas por estar sendo estranha. Disse que tinha ouvido algumas coisas, mas que claramente não eram verdade. Perguntou se podia ver mais fotos. E mostrei mais uma dúzia, cada uma destacando outra característica que Imogen compartilhava com o pai. A prima saiu parecendo envergonhada e pensativa. Naquela noite, depois que Imogen foi dormir,
contei ao Arlo sobre o encontro com a prima dele. Disse que estava cansada de as mentiras de Pat ainda afetarem como as pessoas me tratavam meses depois. Estava cansada de ver dúvida nos olhos das pessoas. Estava cansada de me defender contra acusações que nunca deveriam ter sido feitas. Arlo ouviu e sugeriu que começássemos a compartilhar mais fotos de Imagigem nas redes sociais e no chat do grupo da família. Disse que deveríamos deixar a evidência visual falar por si mesma. Se as pessoas pudessem ver o quanto ela se parecia com ele, perceberiam que Pat estivera mentindo o tempo todo. Passamos a hora seguinte examinando nossa galeria e selecionando fotos. Escolhemos as que mostravam o rosto de Imagigem com clareza, as que destacavam a cor dos olhos, aquelas onde a semelhança com Arlo era impossível de ignorar. Criamos um álbum compartilhado e o enviamos para a família estendida com uma mensagem simples, sobre querer compartilhar os primeiros 6 meses da nossa filha. A resposta foi imediata e avassaladora. Os membros da família começaram a comentar em minutos, apontaram características idênticas. Disseram que ela tinha o nariz de Arlo, seu queixo, seus olhos, suas expressões. Postaram fotos antigas de Arlo quando bebê para comparação, e as semelhanças eram impressionantes. Várias pessoas enviaram mensagens privadas pedindo desculpas por duvidar, dizendo que deveriam saber que não deveriam acreditar nas acusações. O álbum foi compartilhado além do nosso círculo imediato. Primos mostraram aos pais. Tias enviaram para tios. Em um dia, parecia que todos na família estendida de Arlo tinham visto as fotos. Na tarde seguinte, Jaqueline me enviou uma mensagem. Disse que as fotos estavam circulando amplamente e que várias pessoas estavam questionando por que acreditaram nas acusações de Pat. Então ela acrescentou algo que fez meu estômago revirar. Disse que Pat tinha visto as fotos e ficado muito emocionada, mas não disse que tipo de emoção ou o que aquilo significava. Não dormi bem naquela noite. A mensagem de Jaqueline não saía da minha cabeça. Pat tinha visto as fotos e ficado muito emocionada. Fiquei me perguntando o que aquilo significava. Ela estava chorando porque percebeu o quão errada estava? Ou estava apenas chateada por estar perdendo a neta? A diferença importava. Uma mostrava remorso real, a outra mostrava apenas arrependimento pelas consequências. 2 dias depois, o telefone de Arlo tocou durante o jantar. Ri olhou para a tela e todo o seu corpo ficou rígido. Atendeu e ouvi a voz de Stuart do outro lado, alta o suficiente para eu distinguir algumas palavras, embora Arlo não estivesse no viva voz. Stuart disse que Pat estava chorando constantemente desde que viu as fotos recentes de Imagigem. Disse que ela queria vir conversar. Disse que eles poderiam estar lá em 20 minutos se apenas dessemos uma chance. Arlo me olhou do outro lado da mesa. Balancei a cabeça. Ele disse não ao pai. Disse que eles não eram bem-vindos em nossa casa até que a mãe assumisse a responsabilidade real pelo que fez. Stuart começou a argumentar. Arlo o interrompeu e disse que espalhar mentiras sobre mim para toda a família não era algo que pudesse ser resolvido com uma conversa. Disse que a mãe dele teve meses para pedir desculpas sinceramente e escolheu insistir em suas acusações. Disse que Pat estava sofrendo. Arlo disse que eu também sofri quando a mãe dele disse a todos que eu era uma traidora que o prendeu com o bebê de outro homem. A ligação terminou mal. Arlo ficou ali sentado, olhando para o prato. Imagigem fez um som alegre em seu balanço. E ele nem olhou. Os dias seguintes foram difíceis. Arlo ia trabalhar e voltava parecendo exausto. Ele segurava Imagigem por longos períodos sem dizer muito. Eu conseguia ver o estresse se acumulando sobre ele. Seus ombros continuavam tensos. Seu maxilar continuava cerrado. Ele mal jantava. Na quinta-feira, ele chegou em casa 2 horas atrasado. Eu já tinha alimentado Imagigem e a colocado para dormir. Ele entrou pela porta e ficou parado no corredor. Perguntei o que aconteceu. Ele disse que um grande projeto no trabalho falhou. Disse que o chefe o culpou, embora a falha não tenha sido dele. Disse que passou a tarde em reuniões sendo destruído pelos erros de outra pessoa. Eu o abracei e ele apenas se inclinou contra mim, como se estivesse cansado demais para se manter em pé. Sentamos no sofá e ele puxou a mantinha de Imagigem para o colo. Segurou-a e ficou olhando para o nada. Fiz um chá para ele. Ele o bebeu frio 1 hora depois porque esqueceu que estava ali. Naquela noite na cama, Arlo finalmente falou. Disse que andava pensando mais na mãe. Perguntou se estávamos sendo severos demais ao manter o contato zero absoluto. Meu estômago afundou. Senti o pânico subir no meu peito porque não estava pronta para deixar Pat voltar para nossas vidas. Mas também não queria ser a razão do sofrimento de Arlo. Perguntei o que ele queria dizer. Ele disse que talvez pudéssemos considerar deixar os pais dele visitarem se a mãe pedisse desculpas. Disse que a situação o estava afetando mais do que esperava. Disse que sentia falta da mãe, embora ainda estivesse zangado com ela. Sentei-me na cama. Lembrei-o de que a mãe dele passou meses dizendo às pessoas que eu o prendi. Lembrei-o de que ela sugeriu que eu traí e que Imagigem não era dele. Lembrei-o de que ela recomendou que ele fizesse um teste de paternidade. Como se o rosto da nossa filha não fosse prova suficiente. Ele disse que sabia de tudo isso. Disse que não estava tentando desculpar o que ela fez. Disse que estava apenas lutando com a situação toda. Discutimos. Foi nossa primeira briga real sobre a mãe dele desde que ele cortou o contato. Arlo disse que talvez pudéssemos fazer visitas supervisionadas se ela pedisse desculpas adequadamente. Eu disse que as lágrimas dela por causa das fotos não apagavam meses me chamando de mentirosa. Disse que chorar porque sentia falta da neta não era o mesmo que estar arrependida por destruir minha reputação. Ele disse que entendia isso, mas que talvez pudéssemos pelo menos ouvi-la. Saí da cama. Disse a ele que a mãe dele ainda não tinha feito nada para merecer o perdão. Disse que ela estava triste com as consequências, mas isso não significava que entendia o dano que causou. Ele disse que eu tinha razão, mas que estava cansado de estar entre a esposa e a mãe. Eu disse que estava cansada de ser pintada como a vilã por proteger a mim mesma e a nossa filha de alguém que espalhou mentiras cruéis sobre mim. Continuamos discutindo. Nenhum de nós levantou a voz porque Imagigem estava dormindo no quarto ao lado, mas a raiva estava lá, afiada e real entre nós. Dormi no sofá naquela noite. De manhã, Arlo saiu e sentou-se ao meu lado. Pediu desculpas. Disse que não estava tentando me pressionar. Disse que estava apenas lutando por sentir falta da mãe e, ao mesmo tempo, estar zangado com ela. Disse que o estresse do trabalho estava tornando tudo mais difícil. Eu disse que entendia. Disse que sabia que aquela situação o estava machucando. Disse que não queria ser a razão pela qual ele perderia o relacionamento com a mãe. Ele pegou minha mão. Disse que qualquer reconciliação exigiria responsabilidade genuína de Pat. Não apenas tristeza pelas consequências, mas reconhecimento real do que ela fez e por que foi errado. Disse que eu daria a palavra final sobre quando e se ela conheceria Imagigem. Disse que meu conforto e segurança importavam mais do que os sentimentos da mãe dele. Ficamos ali sentados, de mãos dadas, enquanto a luz da manhã entrava pelas janelas. Senti o aperto no meu peito aliviar um pouco.
Mais tarde naquela semana, Natasha me levou para tomar café. Arlo ficou em casa com Imogen. Eu precisava sair de casa. Precisava conversar com alguém que não estivesse emocionalmente ligado a Pat. Sentamos em um reservado de canto e contei tudo a ela. Contei sobre a ligação de Stuart. Contei sobre Arlo perguntando se estávamos sendo severos demais. Contei sobre nossa briga e o quanto me sentia culpada por manter os limites. Natasha ouviu sem interromper. Quando terminei, ela se inclinou para frente. Lembrou-me de que Pat me acusou de golpe e infidelidade para quem quisesse ouvir. Lembrou-me de que Pat tentou convencer Arlo a fazer um teste de paternidade. Para um bebê que obviamente era dele. Disse que proteger a mim mesma e a minha filha daquela toxicidade não era crueldade. Disse que Pat criou aquela situação inteiramente sozinha. Disse que eu não devia perdão a alguém que passou meses tentando destruir minha reputação e meu casamento. Senti as lágrimas subirem. Ela me passou guardanapos. Disse que ser a pessoa superior não significava deixar pessoas tóxicas passarem por cima de mim. Disse que limites não eram punição, eram proteção. Fui pra casa sentindo-me mais centrada. Arlo e eu nos sentamos depois que Imogen dormiu. Tivemos uma conversa mais calma sobre como seria a prestação de contas da mãe dele. Concordamos que isso significava um pedido de desculpas direto a mim, não através de outros membros da família, não através de telefonemas chorosos, mas um pedido de desculpas real, e face a face, onde ela reconhecesse o dano específico que causou. Concordamos que isso significava mudança de comportamento ao longo do tempo, não apenas uma conversa onde ela dissesse desculpas e esperasse que tudo voltasse ao normal. Concordamos que ela precisava corrigir as mentiras que espalhou, dizer às mesmas pessoas que ouviram suas acusações que ela estava completamente errada. Escrevemos tudo, expectativas claras, sem margem para mal-entendidos. Arlo disse que comunicaria essas exigências aos pais. Disse que se a mãe não estivesse disposta a cumpri-las, o afastamento continuaria. O fim de semana chegou. Levei Imogen ao parque perto do nosso apartamento. Ela amava estar ao ar livre. Chutava as pernas e fazia sons animados quando via árvores e pássaros. Tirei fotos dela rindo no carrinho. O sorriso dela era enorme. Seus olhos brilhavam. Postei a melhor foto nas redes sociais com uma legenda simples sobre aproveitar o clima de primavera. Em uma hora, vários amigos de Arlo do ensino médio comentaram. Perguntaram se usamos algum filtro. Perguntaram se a genética era realmente tão forte. Disseram que ela era o clone do Arlo. A postagem foi compartilhada. Via aparecer no chat do grupo da família. Eu sabia que Pat veria. Eu não me importava mais. Naquela noite, meu telefone tocou. Número desconhecido. Mas algo me fez atender. A voz de Pat veio pelo alto-falante. Ela estava soluçando tanto que eu mal conseguia entendê-la. Ficava dizendo que estava errada. Ficava dizendo que precisava ver a neta. As palavras saíam quebradas entre suspiros e choro. Fiquei ali na minha cozinha segurando o telefone longe do ouvido. Senti raiva. Senti uma piedade inesperada ao ouvi-la desabar daquele jeito. Ela implorou para que eu a ouvisse. Disse que passou a semana toda olhando as fotos de Imogen. Disse que percebeu o quão horrível tinha sido. Não conseguia comer. Apenas continuava vendo o rosto da neta e sabendo que tinha jogado fora a chance de fazer parte da vida dela. Respirei fundo. Disse a Pat que não poderia ter aquela conversa com ela naquele momento. Disse que, se ela quisesse pedir desculpas, precisava fazer isso da maneira correta. Não através de um telefonema choroso que parecia manipulador. Ela me implorou para não desligar. Disse que sentia muito. Repetiu isso várias vezes. Disse que estivera errada sobre tudo. Eu disse a ela que, sinto muito, não era o suficiente. Disse que ela passou meses me chamando de mentirosa e sugerindo que eu traí o filho dela. Disse que ela tentou convencer as pessoas de que Imogen não era filha de Arlo quando qualquer um com olhos podia ver a semelhança. Disse que ela precisava assumir a responsabilidade real por isso. Não apenas chorar porque se sentia mal por estar perdendo as coisas. Ela continuou implorando. Sua voz ficou mais alta e desesperada. Terminei a ligação. Minhas mãos estavam tremendo. Coloquei o telefone no balcão e apenas fiquei ali tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Arlo entrou pela porta 20 minutos depois e me encontrou sentada no sofá, olhando para o nada. Ele largou a bolsa e veio direto para mim. Perguntou o que estava errado. Contei que a mãe dele ligou. O rosto de Arlo mudou instantaneamente. Ele ficou protetor e zangado daquela maneira em que o maxilar trava e a voz fica baixa. Expliquei sobre o telefonema soluçante e como Pat me implorou para não desligar. Contei sobre ela dizer que estava errada repetidamente sem realmente assumir a responsabilidade pelas coisas específicas que fez. Ela pegou o telefone ali mesmo. Ligou para o pai. Stuart atendeu no segundo toque. Ela disse a ele que Pat precisava respeitar nossos limites e parar de fazer gestos dramáticos que me pressionavam. Disse que ligar diretamente para mim para chorar não era apropriado e que toda a comunicação precisava passar por ele. A voz de Stuart veio pelo alto-falante alta o suficiente para eu ouvir partes dela. Ele estava defendendo Pat. Disse que ela estava genuinamente arrependida e que estávamos sendo cruéis ao mantê-la longe de sua única neta quando ela estava claramente sofrendo. Disse que Pat ficou devastada depois de ver as fotos e percebeu o que tinha perdido. Arlo perdeu a paciência. Disse ao pai que o sofrimento de Pat era uma consequência de suas próprias ações. Disse que ela passou meses me chamando de mentirosa e sugerindo que eu o traí. Disse que ela tentou convencer as pessoas de que Imogen não era dele. Disse que ligar para a esposa dele para soluçar sobre estar perdendo algo não era um pedido de desculpas nem prestação de contas. Tentou interromper, mas Arlo continuou. Disse que se a mãe quisesse voltar para nossas vidas, precisava assumir a responsabilidade real pelo que fez. Não chorar sobre o quão triste se sentia, nem me fazer sentir culpada por proteger a mim mesma e a nossa filha. Stuart disse que estávamos sendo irracionais. Arlo encerrou a ligação. Os dias seguintes foram tensos em nosso apartamento. Arlo estava estressado com um projeto no trabalho que estava indo mal. Estava estressado com a situação da família. Eu me sentia culpada, embora soubesse que não deveria. Continuava pensando em como eu era a barreira entre Arlo e sua mãe. Eu sabia logicamente que Pat causou a situação inteiramente, mas observar Arlo lutar me fazia sentir responsável de qualquer maneira. Imogen percebeu nosso estresse de alguma forma. Os bebês sentem quando os pais estão chateados. Ela ficou mais inquieta do que o normal. Chorava mais. Não queria tirar cochilos. Ela queria ser segurada constantemente. Cuidar de um bebê agitado enquanto lidava com dramas familiares e se sentia culpada por tudo isso tornava tudo mais difícil. Arlo e eu estávamos exaustos. Estávamos sendo rudes um com o outro de formas que normalmente não éramos. Coisas pequenas tornaram-se discussões. Eu briguei com ele por deixar a louça na pia. Ele ficou irritado quando o choro me acordou à noite. Pedimos desculpas um ao outro, mas a tensão permaneceu. Meu telefone tocou na manhã de quinta-feira enquanto eu alimentava Imogen. Número desconhecido novamente. Quase não atendi, mas era a voz de Jaqueline quando atendi. Ela disse que queria falar comigo de mulher para mulher sobre a situação.
Eu hesitei. Jaqueline tinha respeitado nossos limites. Ela não nos pressionou antes. Ela tinha sido gentil quando nos visitou, mas eu não tinha certeza se aquela seria outra tentativa de me fazer sentir mal por manter Pat longe de Imagigem. Jaqueline parecia sentir minha hesitação. Ela prometeu que não estava tentando me fazer sentir culpada ou me convencer a fazer algo com o qual eu não estivesse confortável. Concordei em encontrá-la no dia seguinte em uma cafeteria perto do nosso apartamento. Entrei na cafeteria na tarde de sexta-feira e encontrei Jaqueline já sentada em uma mesa de canto. Ela tinha pedido um latte para mim. Conversamos trivialidades por alguns minutos sobre Imagigem e o tempo. Então Jaqueline chegou ao real motivo pelo qual queria se encontrar. Ela me disse que o colapso de Pat após ver as fotos foi genuíno. Ela disse que Pat estava dizendo aos membros da família que estava errada sobre mim. Ela disse que Pat estava envergonhada pelo que disse e não sabia como consertar. Ouvi sem interromper. Jaqueline parecia sincera, mas eu não estava pronta para aceitar que os sentimentos de Pat tornavam tudo aceitável. Disse a Jaqueline que um pedido de desculpas real não era tão complicado se alguém falasse sério. Eu disse que Pat sabia como nos encontrar. Ela sabia o que precisava fazer. Pedir desculpas a outros membros da família não consertava o que ela fez comigo. Jaqueline assentiu como se entendesse. Ela admitiu que Pat tem dificuldade em admitir que está errada. Ela disse que o orgulho sempre foi o maior defeito de Pat. Ela disse que Pat quer se desculpar, mas não sabe como fazer de uma forma que pareça adequada para o que fez. Senti minha paciência se esgotando. Eu disse a Jaqueline que o orgulho de Pat não era problema meu para gerenciar. Eu disse que não facilitaria as coisas para ela quando ela passou meses tornando minha vida terrível com suas acusações. Lembrei a Jaqueline que Pat disse às pessoas que eu prendi o filho dela com um bebê, que ela sugeriu que eu o traí, que ela questionou se Imagigem era realmente filha de Arlo, quando qualquer um com olhos podia ver a semelhança. Eu disse que aqueles não foram pequenos erros ou mal-entendidos. Aquelas foram mentiras deliberadas, destinadas a prejudicar minha reputação e meu casamento. Jaqueline olhou para o café. Ela disse que entendia porque eu estava brava. Ela disse que também estaria. Fui para casa depois do café e contei a Arlo sobre a conversa. Ele ouviu enquanto balançava Imagigem no joelho. Quando terminei, ele disse que a mãe precisava fazer o trabalho duro de um pedido de desculpas real sem intermediários. Ele disse que enviar Jaqueline para sondar a situação não era assumir a responsabilidade. Conversamos um pouco sobre o que realmente queríamos de Pat. Concordamos que se ela quisesse voltar para nossas vidas, precisava me escrever uma carta. Não uma mensagem de texto, não um telefonema. Uma carta real assumindo total responsabilidade por suas ações e pelo impacto delas. Ela precisava reconhecer as coisas específicas que disse. Ela precisava explicar por que as disse. Ela precisava se desculpar pelos danos que causou sem dar desculpas. Arlo disse que comunicaria essa exigência aos pais. Ele disse que se a mãe não estivesse disposta a cumpri-la, o distanciamento continuaria. Arlo enviou uma mensagem de texto para o pai naquela noite. Ele deixou claro que um pedido de desculpas por escrito reconhecendo o dano específico era o primeiro passo. Não uma garantia de reconciliação imediata, apenas o primeiro passo. Stuart respondeu uma hora depois. Ele disse que achava que estávamos sendo irracionais. Ele disse que exigir um pedido de desculpas por escrito era excessivo e formal. Ele disse que Pat já havia admitido que estava errada e que a estávamos punindo, fazendo-a passar por provações. Arlo leu a mensagem em voz alta para mim. Então ele respondeu que, se um pedido de desculpas sincero fosse pedir demais, eles poderiam continuar com o distanciamento. Ele disse que não estávamos interessados em meias medidas ou reconciliação falsa. Stuart não respondeu depois disso. 2 semanas se passaram sem nenhuma carta. Comecei a pensar que o colapso de Pat era apenas sobre seus próprios sentimentos de estar perdendo algo, não um remorso genuíno pelo que ela fez comigo. Ela estava triste por não conhecer a neta, mas não estava realmente arrependida por me chamar de mentirosa e destruir minha reputação com suas acusações. Arlo parecia aliviado e decepcionado ao mesmo tempo. Eu percebia que ele esperava que a mãe tomasse uma atitude. Ele queria acreditar que ela era capaz de assumir a responsabilidade real. Mas conforme os dias passavam sem nada dela, ele começou a aceitar que talvez ela não fosse. Paramos de falar tanto sobre isso. A vida voltou às rotinas normais. Imagigem aprendeu a rolar de costas para o estômago. Comemoramos esse marco sem pensar em Pat. Então, uma carta chegou pelo correio em uma tarde de terça-feira. Reconheci o endereço do remetente imediatamente. Minhas mãos tremeram quando abri o envelope. O papel lá dentro era um papel de carta bonito com o nome de Pat impresso no topo. Sua caligrafia cobria 3 páginas inteiras. Sentei-me no sofá antes de começar a ler. A carta detalhava cada acusação que ela fez contra mim. Ela escreveu sobre dizer aos familiares que eu prendi Arlo com uma gravidez. Ela escreveu sobre sugerir que eu o traí e passei o filho de outro homem como sendo do filho dela. Ela escreveu sobre recomendar um teste de paternidade quando a semelhança com Arlo era óbvia para todos. Ela admitiu que estava errada sobre tudo isso. Ela reconheceu que tentou colocar a família contra mim porque não achava que eu era boa o suficiente para o filho dela. Ela escreveu que se sentia ameaçada pelo quanto Arlo me amava e pelo quão completa a nossa pequena família parecia sem a opinião ou aprovação dela. A carta incluía um pedido de desculpas por questionar a paternidade de Imagigem, quando a semelhança era óbvia para todos. Ela escreveu que estava procurando razões para estar certa em vez de aceitar a verdade. Ela admitiu que queria que eu estivesse errada sobre tudo, porque isso provaria que seu julgamento inicial sobre mim estava correto. Ela escreveu que ver fotos recentes a fez perceber que tinha perdido meses da vida da neta por causa de seu próprio orgulho e crueldade. Ela disse que estava envergonhada de si mesma. Ela disse que entenderia se eu nunca a perdoasse, mas precisava que eu soubesse que ela estava errada sobre mim desde o começo. As palavras pesavam no papel em minhas mãos. Li a carta 3 vezes. Partes dela pareciam reais. Partes pareciam o que alguém escreveria se soubesse o que deveria dizer. Palavras são fáceis. Comportamento mudado é o que realmente importa. Levei a carta para a cozinha, onde Arlo estava alimentando Imagigem com purê de batata doce. Ele olhou para cima quando entrei e eu lhe entreguei as páginas sem dizer nada. Ele limpou as mãos em um pano de prato e começou a ler. Observei seu rosto mudar enquanto ele passava por cada parágrafo. Seus olhos ficaram úmidos. Sua mandíbula apertou. Quando terminou, ele colocou a carta cuidadosamente sobre o balcão e apenas olhou para ela por um longo momento. Ele disse que era a atitude mais responsável que já tinha visto sua mãe ter sobre qualquer coisa. Ele disse que ela nunca tinha admitido estar errada de forma tão completa antes. Ele disse
disse que talvez ela fosse realmente capaz de mudar. Eu disse que queria acreditar nisso, mas que precisávamos ter cuidado. Ele concordou imediatamente. Ele disse que não poderíamos simplesmente deixá-la voltar para nossas vidas porque ela escreveu um bom pedido de desculpas. Precisávamos ver se ela falava sério através de suas ações ao longo do tempo. Sentamos à mesa da cozinha depois que Imogen foi dormir sua soneca e conversamos sobre o que viria a seguir. A carta foi um bom primeiro passo, mas ainda não estávamos prontos para contato pessoal. Precisávamos ver se Pat realmente faria o trabalho de reconstruir a confiança ou se aquilo era apenas outra manipulação. Ele ligou para a mãe naquela noite. Sentei ao lado dele no sofá para poder ouvir os dois lados da conversa. Ele disse a ela que recebemos a carta e agradecemos o pedido de desculpas. Ele disse que reconstruir a confiança levaria tempo e exigiria que ela demonstrasse uma mudança de comportamento com os membros da família. Houve silêncio do outro lado por vários segundos. Então Pat disse que entendia. Ela disse que faria o que fosse preciso. Ela disse que sabia que tinha destruído qualquer direito ao perdão imediato e aceitava isso. Sua voz soava diferente de como eu já a tinha ouvido antes. Menor, menos certa. Arlo pediu que ela começasse a corrigir as mentiras que espalhou sobre mim com cada membro da família que as tivesse ouvido. Ele disse que se ela estivesse falando sério sobre fazer as pazes, precisava reparar ativamente o dano que causou à minha reputação. Pat concordou sem discutir. Isso surpreendeu a nós dois. Ela perguntou se poderia enviar um presente para Imogen. Arlo olhou para mim e eu pensei por um momento antes de assentir. Ele disse à mãe que ela poderia enviar algo pequeno para o nosso endereço. A ligação terminou pouco depois. Sentamos juntos no silêncio da nossa sala e me senti estranha, notadamente aliviada, não esperançosa, apenas menos tensa do que estive em meses. Uma semana se passou. Imogen aprendeu a bater palmas e comemoramos como se ela tivesse ganhado um prêmio. A vida continuou em seu ritmo normal de mamadas, sonecas e lavanderia. Então, um pacote chegou. O endereço do remetente era de Pat. Abri cuidadosamente no balcão da cozinha enquanto Arlo observava sobre meu ombro. Dentro havia uma manta de bebê em lã amarela macia com bordas brancas. A costura era caprichada e cuidadosa, feita à mão. Havia também um livro infantil sobre uma família de coelhos. Um cartão estava por cima. Pat escreveu que ela mesma fez a manta e esperava que Imogen a usasse. Ela disse que se lembrava de Arlo amando mantas macias quando bebê e achou que Imogen também gostaria. O gesto pareceu mais pessoal do que presentes caros teriam sido. Parecia um esforço real em vez de dinheiro. Passei os dedos pela textura da manta e senti algo mudar levemente no meu peito. Não perdão, não confiança. Apenas um pequeno abrandamento em relação à ideia de que a reconciliação poderia eventualmente ser possível. Arlo estendeu a manta sobre Imogen durante sua soneca seguinte. Ela agarrou a borda com seu punho, minúsculo, e a puxou para perto do rosto. Tirei uma foto dela dormindo com a manta e a salvei no meu telefone sem enviá-la para ninguém. 2 dias depois, Fletcher ligou para Arlo. Eu estava lavando mamadeiras na pia quando Arlo atendeu e colocou no viva voz. Fletcher disse que precisava nos contar uma coisa. Ele disse que Pat estava corrigindo ativamente os membros da família que ainda acreditavam em suas antigas acusações. Ela estava dizendo a eles que estava completamente errada sobre mim. Ela estava dizendo que prejudicou a reputação de uma pessoa boa por causa de seus próprios problemas. Fletcher disse que ouviu isso de 3 parentes diferentes de forma independente. Ele disse que Pat não estava apenas se desculpando em particular conosco. Ela estava fazendo o trabalho público de consertar o que tinha quebrado. Essa informação importava. Mostrava um comportamento mudado além de apenas nos escrever uma carta bonita. Mostrava que ela estava disposta a ficar desconfortável e admitir a culpa para pessoas que poderiam julgá-la por isso. Arlo agradeceu a Fletcher por nos avisar. Depois que ele desligou, fiquei na pia com as mãos na água com sabão e tentei entender como me sentia. Liguei para Natasha naquela tarde. Encontramo-nos na cafeteria perto do meu apartamento enquanto Arlo ficava em casa com Imogen. Contei a ela tudo sobre a carta, a manta e a ligação de Fletcher. Perguntei se eu estava sendo cautelosa demais ou não o suficiente. Natasha mexeu o açúcar no café e olhou para mim seriamente. Ela disse que proteger minha filha de alguém que passou meses chamando sua mãe de traidora e mentirosa era razoável. Ela me lembrou que Pat não apenas me insultou em particular. Ela tentou convencer uma família inteira de que eu prendi o filho dela e passei o bebê de outro homem como sendo dele. Ela disse que eu podia controlar os termos de qualquer reconciliação e que fazer Pat reconquistar a confiança era apropriado. Dirigi para casa sentindo-me mais segura em meus limites. Naquela noite, Arlo e eu nos sentamos à mesa de jantar com um caderno. Escrevemos condições específicas para qualquer contato futuro com Pat. Ela nunca poderia falar mal de mim para a família novamente. As visitas seriam supervisionadas. Ela tinha que respeitar nossas decisões parentais sem críticas. O primeiro sinal de seu comportamento antigo significaria o retorno imediato ao contato zero. Escrevemos tudo em linguagem clara. Ambos assinamos na parte inferior. Enviou o documento e enviou uma cópia por e-mail para os pais. Stuart ligou de volta em 1 hora. Ele disse que as condições eram excessivas. Ele disse que estávamos tratando Pat como uma criminosa quando ela já havia se desculpado. Ele disse ao pai que aqueles eram termos não negociáveis e que se eles não pudessem aceitá-los, o distanciamento continuaria. Então a voz de Pat veio pelo telefone. Ela deve tê-lo tirado de Stuart. Ela disse para ele ficar quieto. Ela disse que aceitava todas as condições sem reservas. Ela perguntou quando poderia conhecer Imogen pessoalmente. Ele disse que precisávamos de pelo menos mais 1 mês de bom comportamento demonstrado antes de considerarmos. Pat concordou. Durante aquele mês, atualizações chegavam através de Jacqueline. Pat estava corrigindo suas mentiras do passado com a família estendida. Ela estava trabalhando em si mesma. Jacqueline relatou que Pat tinha começado a ver um terapeuta para trabalhar em seu comportamento controlador e problemas de orgulho. A informação parecia um esforço genuíno, como se talvez Pat estivesse realmente tentando mudar em vez de apenas dizer as palavras certas para conseguir o que queria. Fiquei esperando pelo pior, para Pat ficar impaciente, defensiva ou exigente. Mas as semanas se passaram e ela permaneceu consistente. Ela enviava breves atualizações através de Jacqueline sobre suas sessões de terapia. Ela não pressionou por uma reconciliação mais rápida. Ela não deu desculpas nem minimizou o que tinha feito. Comecei a pensar que talvez ver aquelas fotos de Imogen tivesse realmente despertado algo nela. Talvez perder meses da vida da neta finalmente a tivesse feito encarar o que seu orgulho lhe custou. Minha mãe apareceu no fim de semana seguinte com suas sacolas habituais de compras e
um pote de sopa que tinha feito na noite anterior. Encontrei-a na porta com Emma Gigan no meu quadril, e ela imediatamente pegou o bebê de mim e começou a fazer aqueles barulhos de avó que sempre faziam Emma Gigan sorrir. Ela carregou a neta para a cozinha enquanto eu trazia as compras. E quando me juntei a elas, ela já estava acomodada em uma cadeira com Emma Gigan no colo, examinando seus dedos minúsculos como se eles guardassem segredos. Esquentei a sopa enquanto ela brincava com o bebê, e almoçamos juntas à mesa da cozinha com Emma Gigan entre nós em sua cadeirinha de balanço. Depois que terminamos de comer, contei a ela sobre a carta de Pat e tudo o que dizia. Expliquei as condições que Arlo e eu tínhamos escrito, e como as enviamos para os pais dele. Descrevi a reação de Stuart e como Pat tinha aceitado tudo sem discutir. Minha mãe ouviu, sem interromper, assentindo ocasionalmente, com o rosto sério, mas não surpresa. Quando terminei, ela atravessou a mesa e apertou minha mão. Ela disse que estava orgulhosa de mim por me manter firme nos limites, deixando espaço para a reconciliação se Pat se provasse. Ela me lembrou que proteger a mim mesma e a minha filha tinha que vir em primeiro lugar. Sempre. Então ela me alertou para observar cuidadosamente qualquer sinal de retorno dos antigos padrões de Pat, porque as pessoas podiam dizer as palavras certas sem realmente mudar seu comportamento. Ela me disse para confiar nos meus instintos e nunca deixar a culpa anular meu julgamento sobre o que era seguro para minha filha. Senti algo se acalmar no meu peito ao ouvi-la dizer aquilo, porque às vezes eu precisava de alguém para confirmar que eu não estava sendo irracional ou cruel. 6 semanas se arrastaram com Pat mantendo seu bom comportamento através dos relatos de Jacqueline. Ela continuou corrigindo suas mentiras com os membros da família. Continuou indo à terapia. Ela enviou um breve bilhete através de Jacqueline perguntando se tínhamos recebido a manta e esperando que Emma Gigan tivesse gostado, mas não pressionou por mais contato nem reclamou do cronograma. Arlo e eu conversamos sobre isso várias vezes durante aquelas semanas, sempre voltando à mesma questão de se a mãe dele estava mudando genuinamente ou apenas encenando a mudança para conseguir o que queria. Finalmente, concordamos em tentar um encontro supervisionado no parque a 3 quarteirões do nosso apartamento. O local parecia seguro porque poderíamos ir embora imediatamente se as coisas dessem errado, e era um território neutro onde Pat não poderia nos encurralar ou fazer cena. Jacqueline se ofereceu para vir junto como uma intermediária, e aceitamos porque ter uma testemunha fazia tudo parecer menos perigoso. Ela prometeu ficar por perto, mas nos dar espaço, pronta para intervir se Pat mostrasse qualquer sinal de seu antigo comportamento. Agendamos para o sábado seguinte às 10 horas da manhã, dando-nos o dia todo para nos recuperarmos depois, se precisássemos. Na noite anterior ao encontro, mal dormi. Fiquei repassando cenários na minha cabeça, imaginando todas as formas como Pat poderia reagir ao ver Emma Gigan pessoalmente. Ela seria capaz de esconder seu ressentimento em relação a mim? Ela diria algo passivo-agressivo que soasse inocente, mas carregasse seu antigo veneno? Ela tentaria tirar Emma Gigan dos meus braços e reivindicar algum direito de avó de segurá-la primeiro? Cada vez que eu começava a pegar no sono, outra preocupação me despertava e eu me via encarando o teto no escuro. Arlo acordou por volta das 3 da manhã e me encontrou sentada na cama. Ele me puxou de volta para o seu peito e me abraçou. Ele prometeu que iríamos embora imediatamente se a mãe dele mostrasse qualquer sinal de seu antigo comportamento. Ele me lembrou que eu estava no controle daquele encontro e que Pat só veria Emma Gigan porque eu estava permitindo. Sua voz era firme e certa na escuridão, e finalmente dormi por volta das 4 horas com a mão dele fazendo círculos lentos nas minhas costas. Sábado de manhã chegou rápido demais. Arrumamos Emma Gigan e preparamos sua bolsa de fraldas com suprimentos extras, embora fôssemos ficar fora apenas por 1 hora. Arlo colocou o carrinho no carro enquanto eu prendia Emma Gigan em sua cadeirinha. Nenhum de nós disse muito durante o curto trajeto até o parque. Jacqueline já estava lá quando chegamos, sentada em um banco perto do parquinho com uma xícara de café nas mãos. Ela acenou quando nos viu, mas não se aproximou, deixando-nos tirar Emma Gigan do carro e acomodá-la no carrinho no nosso próprio ritmo. O parque estava movimentado com outras famílias aproveitando o tempo de primavera, crianças correndo nos brinquedos, pais empurrando balanços. Parecia surreal encontrar Pat naquele lugar normal e alegre depois de meses de distanciamento. Caminhamos lentamente em direção ao ponto de encontro, e foi então que a vi. Pat estava sentada sozinha em um banco perto da fonte, vestindo um suéter azul simples que eu nunca tinha visto antes. Ela parecia menor, de alguma forma, mais velha. Seus ombros estavam curvados para frente, como se ela estivesse tentando se tornar menos perceptível. Quando nos viu aproximando com o carrinho, ela se levantou rapidamente, mas não se moveu em nossa direção. Sua mão foi à boca, e mesmo de longe, pude ver seus olhos se enchendo de lágrimas. Ela começou a chorar antes mesmo de chegarmos até ela, e todo o meu corpo ficou tenso. Eu não conseguia dizer se aquelas eram lágrimas manipuladoras destinadas a nos fazer sentir culpados ou uma emoção genuína por ver a neta pela primeira vez em meses. Paramos a cerca de 3 metros dela e a mão de Arlo encontrou a minha. Pat ficou onde estava, ainda chorando, mas sem se aproximar, e percebi que ela estava esperando permissão. Arlo limpou a garganta e disse que ela poderia chegar mais perto para ver Emma Gigan. Ela caminhou em nossa direção com cuidado, como se tivesse medo de que mudássemos de ideia e saíssemos correndo. Quando chegou ao carrinho, ajoelhou-se ao lado dele em vez de ficar de pé sobre ele, colocando-se ao nível de Emma Gigan. Ela apenas olhou para nossa filha por um longo momento sem dizer nada. Emma Gigan estava acordada e alerta, seus olhos incomuns acompanhando o movimento de outras crianças no parque. A mão de Pat pairou perto da alça do carrinho, mas não o tocou. Então ela falou, com a voz rouca de tanto chorar. Ela disse, Emma Gigan é linda. Ela disse que ela se parecia exatamente com Arlo quando bebê. O mesmo nariz, queixo e olhos. Não havia defensividade em sua voz quando disse isso. Nenhum vestígio da mulher que insistira por meses que a semelhança não existia. Apenas tristeza e o que parecia ser arrependimento. Observei-a cuidadosamente, procurando por qualquer sinal da mulher que me acusara de prender seu filho. Procurei pelas indiretas sutis disfarçadas de elogios, pelos comentários passivo-agressivos sobre minha criação, pelo julgamento frio em seus olhos quando olhava para mim. Mas Pat parecia genuinamente humilhada e envergonhada enquanto se ajoelhava ao lado do carrinho. Ela olhou para mim depois de um momento.
as lágrimas ainda correndo pelo rosto. Ela disse que sentia muito por tudo o que me fez passar. Ela disse que estava errada sobre mim desde o começo, desde o primeiro jantar em família, quando decidiu que eu não era boa o suficiente para o filho dela. Ela disse que entenderia se eu nunca a perdoasse totalmente, porque o que ela tinha feito era imperdoável. Sua voz falhou naquela última palavra e senti algo mudar no meu peito. Não perdão exatamente, mas talvez o começo da crença de que ela pudesse realmente estar falando sério. Arlo perguntou à mãe por que ela espalhou aquelas mentiras sobre mim, com a voz mais dura do que eu tinha ouvido em semanas. Pat continuou ajoelhada ao lado do carrinho, mas virou-se para olhá-lo. Ela admitiu que sentia que estava perdendo o controle da vida do filho e não conseguia aceitar que ele tivesse escolhido alguém sem a sua aprovação. Ela disse que passou toda a infância dele imaginando a mulher com quem ele se casaria, alguém do seu círculo social, com a origem familiar certa. E quando ele me trouxe para casa em vez disso, ela não conseguiu abandonar aquela fantasia. Ela disse que a gravidez tornou tudo real, de uma forma que ela não podia mais negar. Então, ela tentou criar dúvidas sobre mim e sobre Imogen porque, se pudesse fazer todos os outros questionarem meu caráter, talvez pudesse convencer a si, mesma de que estivera certa o tempo todo. Ela disse que ver o quanto Imogen se parecia com Arlo naquelas fotos recentes a forçou a confrontar que ela estivera mentindo para si mesma e para todos, os outros por causa de sua própria insegurança e necessidade de controle. Suas mãos tremiam enquanto ela falava e eu podia ver o esforço que levava para dizer aquelas coisas em voz alta. A visita durou cerca de 40 minutos. Pat manteve a distância apropriada o tempo todo, nunca tentando segurar Imogen sem permissão, ou colocar a mão no carrinho para tocá-la. Ela fez perguntas atenciosas sobre o desenvolvimento da bebê, quando ela começou a dormir a noite toda, se estava comendo bem, se já tinha começado a dentição. Ela elogiou minha forma de maternar, quando respondi, dizendo que eu estava claramente fazendo um trabalho incrível, porque Imogen parecia tão saudável e feliz. Não havia indiretas passivo-agressivas escondidas em suas palavras, nenhuma implicação sutil de que eu estivesse fazendo algo errado. Quando Imogen começou a ficar inquieta, Pat deu um passo para trás para me dar espaço para pegá-la e confortá-la. Ela me observou acomodar a bebê no meu ombro, e algo em seu rosto parecia quase nostálgico. Comecei a acreditar que ela poderia realmente ser capaz de mudar, que a terapia e o tempo longe de nós tivessem despertado algo nela. Enquanto nos preparávamos para ir embora, recolhendo a bolsa de fraldas e nos preparando para colocar Imogen de volta no carrinho, Pat perguntou se poderíamos considerar outra visita em algumas semanas. Sua voz era hesitante, como se tivesse medo de pressionar demais. Arlo olhou para mim para a decisão e agradeci por ele me deixar controlar aquilo. Pensei nos últimos 40 minutos, em como Pat respeitara cada limite que estabelecemos, como mantiver a distância e esperar a permissão para tudo. Eu disse a ela que poderíamos tentar visitas supervisionadas mensais por enquanto. Expliquei que, se ela continuasse respeitando nossos limites e me tratando com respeito, poderíamos aumentar gradualmente o contato ao longo do tempo. Deixei claro que aquilo era condicional, e que qualquer retorno ao seu comportamento antigo significaria o retorno imediato ao contato zero. Pat me agradeceu com gratidão genuína na voz. Ela disse que sabia que tinha que reconquistar nossa confiança, e que estava disposta a fazer o que fosse preciso pelo tempo que fosse necessário. Ela não tentou me abraçar nem pressionou por mais do que eu estava oferecendo. Ela não pediu para segurar Imogen, nem sugeriu que fôssemos à casa dela para a próxima visita. Ela apenas aceitou o que eu disse e nos agradeceu por lhe dar aquela chance. Ela se afastou enquanto acomodávamos Imogen no carrinho e ainda estava lá nos observando quando fomos embora. Pela primeira vez desde que a conheci, Pat realmente respeitara meus limites, sem tentar negociar ou manipular uma saída. No caminho para casa, Imogen adormeceu em sua cadeirinha em questão de minutos. Arlo estendeu a mão e apertou a minha enquanto mantinha os olhos na estrada. Ele perguntou como eu estava me sentindo em relação a tudo. Eu disse a ele que estava cautelosamente otimista, mas ainda atenta a qualquer sinal de Pat voltando aos seus antigos padrões. Ele assentiu e disse que entendia completamente minha cautela. Então ele me disse que estava orgulhoso de como eu lidei com o encontro. Ele disse que minha disposição em dar uma chance à mãe dele, mesmo com todas as condições rígidas, significava tudo para ele. Olhei pela janela e disse que não estava fazendo aquilo por Pat. Estava fazendo por ele e por Imogen, porque ambos mereciam a chance de ter uma avó se ela pudesse realmente mudar. Ele apertou minha mão com mais força e não disse mais nada pelo resto do trajeto. Nos 2 meses seguintes, agendamos mais 3 visitas, supervisionadas com Pat no mesmo parque. Cada visita ocorreu sem problemas. Pat manteve um comportamento respeitoso o tempo todo e nunca me criticou ou questionou nossas escolhas parentais. Ela trazia pequenos presentes atenciosos para Imogen em cada visita. Um coelho de pelúcia macio, um conjunto de livros de papelão, um brinquedo musical que tocava canções de ninar suaves. Ela sempre pedia permissão antes de tirar fotos de Imogen. Ela ficava a qualquer distância que indicássemos ser apropriada. Ela elogiou o desenvolvimento de Imogen sem fazer parecer uma surpresa. Quando Imogen começou a engatinhar entre as visitas, Pat comemorou o marco com entusiasmo genuíno e sem comentários sobre se ela estava adiantada ou atrasada em comparação com Arlo quando bebê. Ela estava nos mostrando, através de ações consistentes, que entendia que estava em observação e não podia se dar ao luxo de cometer erros. Fletcher ligou para Arlo em uma noite para nos contar algo interessante que notara em uma reunião familiar. Membros da família estendida comentaram sobre a mudança no comportamento e na atitude de Pat. Ela estava corrigindo consistentemente o que diziam sobre mim sempre que alguém trazia à tona as antigas acusações. Quando alguém mencionou preocupações com a paternidade na festa de aniversário de um primo, Pat imediatamente cortou o assunto e disse que estivera completamente errada sobre tudo. Ela se desculpou com todo o grupo por espalhar mentiras sobre mim e disse que eu era uma mãe e esposa maravilhosa. Fletcher disse que vários parentes ficaram chocados porque nunca tinham ouvido Pat admitir que estava errada sobre nada antes. Após a ligação de Fletcher, vários parentes entraram em contato comigo diretamente para se desculpar por acreditar nas mentiras de Pat. Aceitei suas desculpas enquanto anotava mentalmente quem esteve ao meu lado desde o começo e quem precisou de provas. Antes de mudar de ideia, Arlo e eu comemoramos nosso 3º aniversário de casamento em uma noite tranquila em casa com Imogen entre nós no sofá. Ela estava brincando com os pés e fazendo sons felizes de balbucio. Arlo colocou o braço em volta de mim e me puxou para perto. Ele me disse que me ver manter os limites firmes
enquanto ainda permitia espaço para a redenção de sua mãe, mostrou a ele como é a verdadeira força. Nosso relacionamento com Pat provavelmente nunca seria afetuoso ou próximo como o de algumas famílias, mas estabelecemos uma nova dinâmica, onde eu controlava todos os termos, e ela respeitava minha autoridade como mãe de Imogen. Nossa pequena família permaneceu protegida enquanto permitíamos visitas supervisionadas da avó, que poderiam gradualmente se tornar menos tensas com o tempo. Beijei Arlo e olhei para nossa filha. Ela tinha os olhos dele e o sorriso dele, e absolutamente nenhuma dúvida sobre de onde veio. Isso era o suficiente para mim.